Shalom, shalom, meu povo. Queridos, o livro O Grande Engano Final é uma obra que está sendo desenvolvida com uma cirurgia, com uma precisão. Gente, assim, eu não sei vocês, mas para quem é apaixonado pela palavra, quem ama a Escritura Sagrada, quando você vê, irmão, a engrenagem se conectando, irmão de Deus. Eu vou dar uma palavra para vocês aqui. Quando eu falo para vocês que a libertação, irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui na live, mas a libertação bíblica, ela é para crente. A libertação é para crente, irmão. É para crente. E aí, quando você está lendo um texto, quando você está lendo um livro, quando você está lendo uma mensagem bíblica, e aí você, cara, agora esse texto fez sentido para mim. Agora esse versículo fez sentido para mim. Quando a ficha cai, irmão, é aí que você está sendo liberto. A libertação começa quando a ficha cai em um texto bíblico. Quando você, puxa vida, esse texto estava aqui, eu não conseguia ver. Agora para mim faz sentido. É aqui que começa a libertação. A libertação, ela se desenvolve exatamente aqui. Deixa eu mostrar algo para vocês. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 30. Diz assim um texto. Presta atenção, gente. Eu quero voltar a comentar aqui sobre a Era da Graça. Nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel. A gente está entrando nesse assunto nas lives para poder falar. Vamos chegar no arrebatamento, tá? O nosso ponto é chegar no arrebatamento nessa era final, tá? Aí, olha que coisa interessante. Diz o texto, João 8,30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus está falando, está diante de uma multidão. Tem uma multidão aqui. E aí Jesus está dando a palavra, Jesus está falando ali, dando um discurso sobre a sua missão e etc e tal. E aí, no meio de tudo que Jesus está falando, tem uma multidão ouvindo ele ali, o texto diz, no meio da multidão, muitos creram. E aqui tem algo importante, porque uma multidão vai ouvir, mas é alguns que vão crer. Aqui no caso, muitos creram nele. Tem uma multidão, dessa multidão, muitos da multidão creram. Ou seja, não é toda a multidão que creu. Não é toda. E aí eu quero encorajar você. Quando você fala de Jesus para alguém e a pessoa não dá ouvido, a pessoa não crê. Irmão, não se entristeça com isso. Só continue fazendo. Porque Jesus falou para uma multidão e no meio da multidão, muitos creram. Não foi todos, foram muitos. O texto prossegue. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha como é que o negócio vai afunilando. Tem uma multidão, Jesus está falando para a multidão. Da multidão, muitos creram. Agora ele para de falar com a multidão e passa a falar agora só com os muitos que creram nele. Você está conseguindo entender, crente? Ele fala para a multidão, da multidão muitos creem. Ele para de falar com a multidão e passa a falar só com quem creu. Gente, o texto é preciso demais. E aí diz o texto, se vós permanecerdes na minha palavra, ele está dizendo, ele fala para a multidão, da multidão muitos creem, agora ele para de falar com a multidão, fala só para quem creu, agora para quem creu ele diz, vocês que creu, se permanecer na minha palavra. Para quem creu, se permanecer na minha palavra. Só um pouco, tá? Dos muitos que creram, se permanecer na minha palavra. Se permanecer na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Preste atenção. O negócio está funilando. Multidão, muitos creram. Para os que creram, ele está dizendo, vocês que creram, se permanecer, vira meu discípulo. Se permanecer na minha palavra, vira meu discípulo. Ok? Agora que você saiu da multidão,
Agora você creu. Agora que você creu, você permaneceu na palavra. Agora que você permaneceu na palavra, você virou discípulo. E agora que você virou discípulo, o versículo tem uma palavra para você, que agora é discípulo. Olha como prossegue o texto. E conhecereis a verdade. Agora, olha a sequência. Multidão, muitos creram, dos que creram, alguns permaneceram, dos que permaneceram na palavra, viraram discípulos, dos que viraram discípulos, agora estão prontos para conhecer a verdade. Agora que você conhece a verdade vos libertará. Ah, queridos, eu não sei se você pegou, mas, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra nunca foi para ímpio, sempre foi para crente que já virou discípulo e já conhece a verdade. Por quê? Porque quando a verdade, você lê o texto e o texto fez sentido para você, é aqui que você está sendo liberto. A libertação na vida do crente, irmão, é quando a escritura, é quando a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Quando a palavra dele faz sentido para você, aí sim você está no caminho da libertação. Irmão, quando manifesta um demônio lá e a gente vai lá e expulsa, isso se chama expulsão de demônio, não libertação. É o começo, é o passo, é a porta de entrada. Mas a expulsão de demônio precisa ser acompanhada por um processo de crer, de permanecer, de se tornar discípulo. E aí, quando você se torna discípulo, aí sim, você vai conhecer a verdade. Agora que você conhecer a verdade é quando a verdade faz sentido para você. Entendeu ou não? Aí, quando o texto fez sentido para você, você está lendo a Bíblia. Puxa vida, fez sentido. Aí você conheceu, aqui você conhece a verdade, porque a verdade é uma pessoa e ela se revela para você. Entendeu? E aí, quando manifesta demônio, você expulsa, é expulsão de demônio. Libertação não é expulsão de demônio, é isso aí. Libertação não é expulsão de demônio. Expulsão de demônio é uma coisa, libertação é outra. Expulsão de demônio é para quem ainda não teve a clareza da Escritura. É por isso que você vai ver, por exemplo, tem igrejas muito bíblicas, igrejas que são muito bíblicas, igrejas que são cristocêntricas, você vai ver que dificilmente manifesta um endemoniado lá dentro. Por quê? Porque a verdade está sempre sendo exposta, sempre sendo ensinada, né? Então, quanto mais as pessoas vão conhecendo a verdade, vai fazendo sentido para elas, mais libertas elas vão ficando. Entende ou não? Amém, queridos? Mas é isso aqui que eu estou falando. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no livro O Grande Engano Final, muita coisa vai fazer sentido para você que até agora não fazia. Muita coisa. E eu fixei aqui o site, tá, pessoal? Eu fixei o site aqui, ó, www.ograndeengano.com. Lá você vai ver as informações e vai poder fazer a aquisição do livro O Grande Engano Final, tá? Nós vamos encerrar a pré-venda já. E aí nós vamos fazer o pedido dos irmãos que já reservaram, fizeram o pedido, já reservaram o livro lá, tá bom, gente? Vamos fazer o pedido do livro dos irmãos. E aí eu quero encorajar você que fez a aquisição, como o irmão Murilo, a irmã Paula, que estão aqui na live, que já fizeram a reserva do livro. Quando o livro chegar para vocês, eu quero encorajar vocês a gravarem vídeos, a gravar live e a começar a falar desses sinais do fim, porque vai estar tudo explicadinho ali. Inclusive, tem um capítulo que eu dediquei exatamente sobre a convergência dos sinais, irmão. Sobre a convergência dos sinais. Tipo assim, ó, pastor, eu sempre estou falando isso aqui. Por que que nós corremos o grande risco de sermos a última geração? Por causa dos sinais. Por causa dos sinais. Entende ou não? Por causa dos sinais. E aí, irmãos, os sinais estão se convergindo. Gente, e eu estou impactado. E, sinceramente, eu estou impactado. Porque, tipo assim, uma coisa é, por exemplo, eu tenho aqui o conhecimento. Outra coisa, irmão, é quando você pega esse conhecimento e você organiza ele. Igual, por exemplo, eu gravo os vídeos aqui, né? Então, eu vou gravar o vídeo.
Eu não tenho material para gravar um vídeo aqui da série O Enigma dos Alienígenas. Eu não tenho material. Agora eu tenho porque eu tenho um livro. Mas assim, você, por ter um pensamento bíblico organizado, você sabe, opa, tá falando mais ou menos aqui e tal. Você consegue se localizar ali. Para mim, olha aí como o Murilo está dizendo. Você está conseguindo entender, gente? Quando o negócio começa a fazer sentido para você, irmão do céu, é aí que o negócio anda. Esse é o grande desafio teológico, é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, gente, é organizar. Ó, você organiza os pensamentos, entendeu? É isso, você organiza os pensamentos. Lá no nosso curso a gente trabalha essa organização de toda a economia de Deus, tá? De toda a economia de Deus, para que quando chega no final você tenha ali todo o processo. Nós vamos entrar daqui uns dias no assunto sobre a cosmologia bíblica. Aí eu já falei um pouco sobre a queda do sistema solar, e aí nós vamos falar agora sobre a reestruturação desse sistema solar, tá bom? Amém, queridos? Ó, deixa eu falar para vocês aqui. Eu preciso continuar com vocês aqui agora, rapidinho. Eu só queria finalizar o ponto, irmão, da questão questão da graça, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês, qual é o grupo que vai ser arrebatado para dar o start, para soltar o ponteiro do relógio dos 7 anos finais, tá? Nós já mostramos aqui sobre os 7, onde vai desencadear o porquê dos 7 anos. E aí, eu quero fechar esse raciocínio com vocês hoje, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá no YouTube. Você que ainda não nos acompanha no YouTube, vai no YouTube depois. Estamos dando um seminário sobre a queda de Lúcifer lá, gratuitamente. E nós estamos também falando sobre vida após a morte, tá? Então, encerrando essa live aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o YouTube para continuar comentando sobre vida após a morte. Nós vamos para o 3º episódio para falar sobre vida após a morte, tá, gente? Então, mas eu quero concluir esse raciocínio com vocês aqui sobre a era da graça, tá? A era da graça, tá bom? Aonde nós paramos ontem? A gente tá bem no final, né, gente? Nós já falamos que fomos enxertados, né? Nós chegamos aqui na parte de Romanos 11, 19, tá? Romanos 11, 19. Mas eu vou avisando vocês aqui, tá? Vamos lá, gente. Então, Romanos capítulo 11, verso 19. Vamos reler esse texto, tá? Para a gente poder fechar esse raciocínio. Nós estamos falando sobre a porta da graça que foi aberta. A porta da graça que foi aberta. Só que essa porta vai se fechar. Nós vamos ver isso. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aqui, ele está falando dos gentios, dos romanos, que estão se ensoberbecendo, porque agora a porta da graça se abriu e os judeus foram deixados de lado aqui. Ou seja, o coração dos judeus foram endurecidos e acabou que os romanos agora começaram a se exaltar, a se achar. É a mesma coisa, irmão. Tem gente, como eu falei ontem, muitas pessoas ficam aí criticando os judeus porque não confessaram a Jesus, mas vocês já entenderam aqui que eles não confessaram a Jesus, não foi porque eles não quiseram, eles não confessaram a Jesus porque a porta da graça se abriu, o ponteiro do relógio travou e Deus então teve que endurecer o coração deles, tá? Deus endureceu o coração deles. E aí tem algo interessante, porque Paulo está dizendo assim, ó, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então Deus arranca, tá? Mas ó, vejam só, nós temos hoje 27% da população mundial, ó. Tá, mas aqui, pessoal, ó, vamos lá, ó. Sem acesso, né? São povos não evangelizados, 27,7%. Só que o foco das missões digitais. Então, qual que é o foco das missões hoje? Missões digitais e transculturais, ou seja, missões que serão feitas, mensagens feitas de forma digital e também transculturais, missionários indo pessoalmente. Então, falta 27%. Então, o foco hoje
dos maiores centros de evangelização estão canalizando a pregação do evangelho nesses 27%, tá? Só que, se eles conseguirem romper essa barreira, esse número avança de uma forma absurda. Sim ou não, gente? De uma forma absurda, tá? De uma forma absurda, porque a tecnologia ela é propícia para isso, né? É propícia para isso. Mancida, shalom, shalom. Estou no meu trabalho. Amém. Deus abençoe, tá? Amém, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aí uma porcentagem de pessoas. Só que você precisa... Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está meio devagar. A gente está meio devagar. Mas estamos avançando. Ó, vamos lá. De uma forma global, a mensagem do evangelho, de uma forma global, em 2016, eu estou pegando 10 anos atrás, tá? Só 10 anos atrás. Onde a tecnologia não era tanta quanto hoje, né? Mas vamos lá. Em 2016, 30,1%. Tá? E aí, calculando pela janela 1040, 4,9 bilhões de pessoas. Povos não alcançados, na janela, 61%. Em 2026, esse acesso global, 27%. Ó, em 10 anos, o evangelho cresceu de uma forma global a povos não alcançados, 3%, irmão. Ó, nem deu 3%, né? De 27,7% para 30,1%, vai dar o quê? 2,4%. Não é isso? 2,4%? 2,4%. Né? Então, 2,4%. Obviamente que em escala global, isso é muita coisa. Só que, no meu ponto de vista, agora, com a tecnologia que nós temos, nós vamos avançar um pouco mais rápido, tá? Enfim, há 10 anos atrás, 30%, hoje 27%. Dá 2,4% de diferença. Então, levou 10 anos para o evangelho ser pregado, a 2,4% a mais. Enfim. O que o texto está dizendo é: não ignore esse segredo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, os gentios, eles precisam ouvir. Por exemplo, suponhamos que você está aí na sua igreja, no seu culto, na sua célula, e aí entrou uma pessoa lá. Você fez o apelo, essa pessoa reconheceu Jesus. E se essa pessoa for a última pessoa a ter que entrar pela porta da graça? Se essa pessoa, irmão, for a última pessoa a entrar pela porta da graça, pode ser nessa live hoje. Pode ser que alguém entre nessa live aqui e diga: eu quero voltar para Jesus, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Não é verdade? E aí, se essa pessoa confessar Jesus, ela pode ser a última, né? Voltar não, mas confessar Jesus. Vamos lá. Qual é a plenitude dos gentios? É o número que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Quando completar esse número, fecha-se a porta da graça e volta a contagem das 70 semanas. Falta apenas uma semana, né? 7 anos, como nós já vimos aqui. Então, quando esse número se completar, que é esse número que Deus já estabeleceu, entra, fecha-se a porta da graça, o ponteiro do relógio solta e a contagem dos 7 anos finais começa. À medida que as pessoas vão sendo salvas, cada vez que a igreja avança, se aproxima mais esse dia. Por isso, lembra lá de Mateus capítulo 15? A mulher que abriu a porta lá, apontando para a igreja, precisa entrar de uma forma completa. Concluindo a plenitude dos gentios. Cada vida que nós resgatamos das trevas, cada vida que você ajuda a vir para Deus, cada pregação, cada evangelismo, cada alma que nós ganhamos, nós ajudamos Jesus voltar mais rápido. Qual que é o problema? Eu já falei isso aqui, quem tarda o arrebatamento, quem tarda a volta de Jesus, é eu e você. Por quê? Porque se nós não pregarmos o evangelho, Mateus 24,14 diz, né? E este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, então virá o fim. O fim vem
quando os sinais se convergirem e o evangelho do reino for pregado às nações. É isso que vai fazer o Senhor voltar. Então nós estamos trabalhando para que Jesus volte. Eu já orei várias vezes, já gritei, volta logo, Jesus, Maranata, Jesus. Mas só orar, só gritar não vai trazer Jesus de volta se a gente não colocar a mão no arado. O campo é grande, os ceifeiros são poucos. E Deus conta comigo e com você para essa jornada, irmão. Amém ou amém? Então, como está dividido o período da graça? O período da graça está dividido em 7 partes. Deus trabalha com números e os números para Deus, para ele operar na Terra é o 7, tá? Que representa um ciclo completo. Deus cria a Terra em 7 dias, ali. Ele conclui toda a obra ali, né? No 7º dia ele descansa. Você vai olhar lá na história lá do José. Tem 7 vacas magras, 7 vacas gordas. São 7 anos de fome. São 7 anos de bonança ali. Por 7 dias, o povo rodeou as muralhas de Jericó. São 7 igrejas do Apocalipse. São 7 cartas, são 7 candeeiros, são 7 estrelas, são 7 anjos, são 7 espíritos, são 7 selos, são 7 trombetas. E o número 7 nós vamos encontrar ele várias vezes na Bíblia Sagrada. Várias e várias e várias vezes, porque Deus trabalha na Terra com o número 7, tá? Então Deus vai trabalhar na Terra agindo no número 7. O número 7 sempre fala de ciclo. Para Deus, o ciclo sempre se fecha em 7. Por exemplo, a vida humana, vamos lá, gente, a vida humana, você que está me ouvindo agora, você tem que entender isso aqui, ó. A vida humana ela é cíclica e ela funciona através de ciclos. São 4 etapas, como o período da igreja. Deus dividiu essa cronologia de tempos, o período da graça, em 7 partes. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse revelam essa divisão. Então, qual é o período da graça? O período da graça é dividido em 7 etapas, em 7 fases. São 7 etapas onde Deus divide esse período. De Apocalipse 2 e Apocalipse 3 é esse período, onde a porta da graça está aberta e esse período passa por várias fases, tá bom? Começando ali, desde a era da pós-igreja primitiva ali, até o fechamento dessa era que nós estamos aguardando para se encerrar, para que a porta da graça se feche, para que comece o tempo do juízo, tá? Então, fechou-se a porta da graça, começa-se o tempo do juízo, e uma vez que começou o tempo do juízo, vai se encerrar esse período, e aí vai entrar-se o período do reino, que é o período do reino milenar, tá bom? E esse período do reino milenar, ainda que os salvos estejam nele, o que nós temos que entender? Não são todos que vão governar com Cristo, como diz a própria Escritura, tá? Só que esse período das 7 igrejas, nós vamos falar na próxima live, tá bom, gente? Na próxima live, eu vou entrar no assunto sobre as 7 igrejas, que é exatamente o período da igreja, do período da graça. Nós vamos tocar nesse assunto sobre as 7 igrejas, tá bom? E aí, vamos começar na próxima. Aí nós vamos fazer mais algumas lives, tá? Fazer uma live para cada igreja. Uma igreja falando ali sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. A gente pode falar ali um pouquinho sobre cada uma, tá? Vamos tocar um pouquinho ali, tá bom? Aí Sardes. Enfim, gente, vamos tocar ali, tá? Um pouquinho em cada igreja, que é o período da graça. Se você entender isso, esse processo da graça, estamos indo um passo a passo. Começamos falando sobre o que é as 70 semanas de Daniel, por que se fala semanas, nós aprendemos isso aqui. Por que se fala semanas, não é verdade? Se fala semana, por causa disso nós mostramos o texto. Aí, entramos na profecia. Por que falta 7 anos finais? Nós aprendemos isso aqui. Falta 7 anos finais, porque aconteceu isso e isso. Ok. Quando o relógio parou ali, e os 7 anos finais deu a pausa, começou-se então o período da graça, onde o Senhor abriu a porta para que todos pudessem entrar. Nós estamos exatamente dentro desse período da graça. É o período da graça que está em ação hoje, que está operando hoje.
E aí tem uma coisa interessante, irmãos. Por quê? Porque como nós, que somos vencedores, que vamos ser arrebatados, isso não é para todos, tá? Não são para todos, mas todo aquele que crê que existe um arrebatamento, aquele que crê que vai ser levado a estar em pé diante do trono de Deus, tá? E tem esse anseio de estar com o Senhor, vai estar com Jesus na Jerusalém de cima, governando, os judeus vão estar na Jerusalém de baixo, e os judeus vai estar governando sobre as nações. Nesse período de reino milenar, os judeus voltam a sacrificar como faziam antes, tá? Como faziam antes. Aí você vai entender o porquê disso. Isso não anula a graça, tá? Não anula a graça. E existe um propósito porque eles voltam a sacrificar no milênio, porque voltam os rituais. Existe um propósito para isso. Só que a gente tem que falar isso com calma, com tempo, e temos que chegar lá. Temos que construir um caminho até chegar lá, tá bom? Então, sobre esse assunto, nós vamos passar um tempo aqui fazendo lives para que vocês entendam todo esse passo a passo. Por quê, pastor? Porque existe muita confusão na internet e o pessoal só vem falando, mas ninguém para, né, irmão? Para poder... Vamos explicar para os irmãos o passo a passo? Se tiver dúvida, pergunta. E a gente responde, tá? Se a gente não souber responder, a gente vai atrás. Amém, queridos? Ó, que Deus abençoe vocês. Você que vai fazer o pedido do livro O Grande Engano Final, nós estamos encerrando, gente, o período da pré-venda, tá? Ó, dessa semana não passa. A pré-venda se encerra. Tá bom, gente? Dessa semana não passa. Por quê? Porque nós já temos pedido de livros do Grande Engano Final, onde nós falamos sobre o enigma dos alienígenas, trazendo dados importantíssimos para vocês para esse tempo. E precisamos fazer o pedido do livro dos irmãos, tá? Então, dessa semana não vai passar, tá? A pré-venda se encerra essa semana, como eu avisei para vocês. A gente vai pedir só a quantidade que os irmãos, a não ser que Deus nos abençoar, tá? Deus levantar recurso e a gente conseguir fazer alguns exemplares a mais, nós vamos fazer alguns exemplares a mais, tá bom? Se Deus nos der recurso aí, tá bom? Ore a Deus para que Deus nos dê recurso, tá? Agora, você que quer o livro, entra no site que está fixado aqui, ó, www.ograndeengano.com, faça a aquisição lá. Manda seu endereço com o CEP e o seu nome completo, tá? Nós vamos fazer um envio para você aí. Para quem pediu, como a irmã Paula, que mora na Inglaterra, nós vamos também enviar o livro para a irmã, tá? Nós vamos ver certinho aqui, eu fui no correio para poder ver a forma de envio e nós vamos estar falando sobre isso aí também, tá bom? Estamos na era final, queridos. Estamos na era final e nós não temos tempo a perder. Estamos na era final, tá? E eu estou batendo na tecla aqui já faz um tempo. Nós fazemos parte da geração que vai ver e experienciar coisas que nenhuma outra geração viu e viveu antes. Nós somos essa geração. Nós somos. Só que nós precisamos ficar atentos. Precisamos ficar alerta. Precisamos ficar despertos. Ó, acordar, irmão. Nós andamos muito ocupado com as coisas dessa terra. E aí, o próprio Paulo diz assim, ó, vocês precisam começar a pensar um pouco nas coisas do alto. Pense nas coisas lá de cima. Não é verdade? E aí, se a gente começa a pensar nas coisas do alto, aí desperta o desejo no seu coração de fazer as coisas para Deus, irmão. Mas se a gente não conseguir mensurar essa grandeza de Deus, a gente vai estar sempre aí. Vou levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entende ou não? Então, precisamos anunciar o evangelho máximo que você puder. Igual, por exemplo, eu moro em Campo Grande. Eu moro aqui em Campo Grande. Irmão, eu não conheço. Agora desce. Pastor, eu já vi um anjo no pé da minha cama. Nós temos o nosso anjo. Cada um tem um anjo, né? Cada um tem um anjo. Cada um tem um anjo. E é algo interessante porque, claro, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, tá, pessoal? Não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas eu vou falar para vocês aqui sobre anjos. Por exemplo, a irmã Marli, a irmã Paula, a pastora Anne, o anjo delas, quando tomam forma física, eles se materializam como elas. Por exemplo, o anjo da Marli
ele toma a forma física da Marli. O anjo da Paula toma a forma da Paula. Tá? Eles têm essa capacidade transmorfa, né? E aí você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Salvo engano, capítulo 12, quando Pedro é preso, e aí o anjo vai lá e solta ele. O anjo vem, soltou o Pedro vai para a casa das irmãs que estão orando lá, para a casa de oração. Quando chega lá, ele bate palma, a irmã Rode vem, e aí fala assim, ó, aí a irmã vai lá, a jovem, vai lá e fala assim, gente, o irmão Pedro chegou aí, o apóstolo Pedro está aí. Ele estava preso, mas ele está aqui agora. O que os irmãos da casa falam? Não, esse aí é o anjo dele que está aí. É o anjo dele. Os irmãos da igreja primitiva tinham tanto conhecimento disso, essa questão de anjo se materializar e tomar forma física, era tão normal na era da igreja primitiva, que tipo, não, olhar para o Pedro e olhar para o anjo dele é a mesma coisa. Olhar para o Pedro é a mesma coisa, a aparência é a mesma coisa. Tem um testemunho de irmão, aqui do, salvo engano, é do Paraná, aqui de Curitiba, do irmão que mudou para um prédio, e aí o vizinho sempre via uma pessoa lá para rapaz. Eu estava conversando com um rapaz aqui, o nome do irmão que estava lá era Marcos. O nome do rapaz que ele conversava era Marcão. Olha que coisa interessante. E ele falou, cara, ele era maior do que você, mas ele era idêntico a você. O vizinho falou pro cara, pro irmão, cara, ele é idêntico a você. O seu nome é Marcos, dele é Marcão. Mas ele é igual. Tudo em você é igual nele. Experiência. O irmão lá, o vizinho viu o anjo do irmão. Entendeu ou não? Eu sempre disse que antes de eu vir aqui neste mundo, eu fiz um acordo com Deus. É isso aí. Um combinado lá. Amém, queridos? Mas é isso. Então, o que a gente precisa entender, pessoal? O que a gente precisa entender? Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito precisa ser cumprido. E todos os dias nós estamos escrevendo algo. Com a nossa forma de viver. Com a nossa forma de levar a vida. O que você faz, o que você deixa de fazer. Tá? Tudo está sendo anotado. Está tudo sendo catalogado. No tribunal de Cristo, Deus vai comparar os livros. O que ele escreveu para você viver e o que você escreveu vivendo. E isso para mim também. Tá bom? E aí, o que eu encorajo você? Eu encorajo você, irmão, a anunciar o evangelho. Aí que eu estava falando. Aí, você sai para um evangelismo, para orar, e aí, às vezes, você vai... às vezes você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, oi, irmã, vamos lá, a irmã Simone aqui. Aí alguém conta que a irmã Simone fala assim, ô, irmã Simone, poxa, ô moça, né? Ô moça, obrigado por ter orado por mim. Imagina alguém, obrigado por ter orado por mim, né? Aí você fala, poxa, mas eu nem te conheço, como que eu orei por você? Não, quando eu estava na UTI lá no hospital, lá no hospital, você orou por mim. Aí você fala, não, mas eu não fui na UTI orar. Mas quantos de vocês aqui, na sua casa, no pé da sua cama, ou no evangelismo, como eu estou falando aqui, você ora, Senhor, envia agora o anjo para naquele leito de hospital, aonde está fulano de tal, Senhor, naquela UTI, você já orou. Eu já orei. A gente ora. E é o que acontece? A gente está orando para Deus, intercedendo para aquela pessoa que está lá no leito de hospital agora. E aí o que acontece? O meu anjo, ele vai lá para poder operar, para poder levar a resposta para aquela pessoa que está lá, para visitar aquela pessoa, para guardar ela, para livrar ela, por causa da sua intercessão, por causa da sua oração. E aí depois a pessoa te encontra e fala, poxa, mas você orou por mim, muito obrigado. Não, mas eu nunca te vi. Mas não é que a pessoa, não, foi você, mas não foi eu. Não é que não foi você, foi o teu anjo. Você orou e o anjo simplesmente executou o seu pedido. Conseguiu pegar? Pastor, então você acredita na pré-existência? Na verdade, não é que eu acredito na pré-existência, né? É a Bíblia que fala da pré-existência, tá? Não só a humana, mas do próprio Cristo. O Cristo é pré-existente, tá? Na verdade, tipo assim, Cristo ele é eterno, tá? Eu falo pré-existência para você ter a ideia de que Jesus ele é muito antes da encarnação dele.
tá? Ele é eterno, tá? Então, tipo assim, porque se eu falar pré-existente aqui, eu tenho uma aula no curso de teologia que eu falo sobre a pré-existência de Jesus, tá? Então, a gente precisa romper um pouco essa barreira da limitação dos 33 anos de sofrimento de Jesus, transpor essa barreira para a eternidade. Quando você transpõe essa barreira, você entende a pré-existência de Cristo. E quando a gente fala pré-existência, por quê? Porque o Espírito é eterno. O Espírito é eterno. Olha como está escrito. Olha como está escrito. Salmo 189 diz que antes que eu fosse uma massa informe no ventre da minha mãe, Deus me conhecia. E em um livro escreveu todos os meus dias. Jeremias capítulo 1, versículo número 5, a Bíblia diz que Jeremias declara, o próprio Deus declara para Jeremias, antes que te formasse no ventre, antes do ventre, eu te conheci, te santifiquei e as nações eu te dei por profeta, tá? Você consegue entender? Tudo bem, mas o ser humano, irmã Silveira, eu acho que você não entendeu. Eu disse o espírito humano. O espírito, não o corpo. O espírito. O espírito humano, ele existe antes da matéria existir. Tá? E aí, quando a mulher vai engravidar, é o espírito que sopra. O espírito sopra a vida no ventre. O espírito sopra a vida no ventre. Uma vez que o espírito sopra a vida no ventre, o Espírito Santo sopra a vida no ventre, o espírito que já está em Deus, ele entra no ventre da mãe. E é ali que ele produz a vida. Então um bebê nasce com o sopro de Deus. Nenhum bebê nasce sem o sopro de Deus. E esse sopro de Deus é o espírito que Deus escolheu para vir à Terra. É esse espírito que Deus escolheu para vir à Terra. Porque, tipo assim, Deus gera, diariamente Deus está gerando milhões de espíritos. Desses milhões de espíritos, ele escolhe alguns para vir à Terra para cumprir um propósito. Irmã Cláudia, eu vi 2 anjos marchando ao lado da minha cama, quando um ia, o outro vinha. Olha que maravilha, né? Gente, eu já falei para vocês aqui, é lindo, é verdade, Marli, eu já falei para vocês aqui, nós não devemos ter anjos como nossos mediadores. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus, tá? Jesus Cristo é o único. Mas nós podemos ter experiências espirituais, sobrenaturais, com os anjos que foram incumbidos para poder nos guardar, nos auxiliar ali, tá? A irmã Silveira, cadê ela? Tá aí, irmã? Conseguiu entender, irmã? Conseguiu entender? A questão não é o corpo humano, é o espírito humano, é o espírito. Só que o espírito, ele é eterno. O espírito é eterno, ele está em Deus. Tá? Ele está em Deus. E aí, quando nós vamos nascer, esse espírito que já está em Deus, ele é soprado na matéria. Amém, pessoal? Glória a Deus, vão lá no YouTube, tá, pessoal? Mas não deixe de entrar aqui no site que está fixado aqui, ó, ograndeengano.com, e fazer a aquisição do livro, tá, gente? Reservar o seu livro lá, O Grande Engano Final, tá bom? É um livro escatológico, onde a gente traça ali, a gente dá a data tudo certinho ali das etapas dos híbridos ali, tá bom? Esse livro vai ser um dos melhores livros sobre esse assunto, tá? Pastor Maxwell, esse negócio de ETs, muita gente vai apostatar? Vai sim, irmã Raquel. Inclusive nesse livro aqui, ó, que eu fixei aqui, ó, www.ograndeengano.com, é onde faz a reserva do livro, O Grande Engano Final, onde eu trato desse assunto, tá? Por que muita gente vai apostatar? Porque nós temos 3 linhas de frente defendendo os demônios, anjos caídos e demônios, que são os ETs, anjos caídos e demônios, defendendo eles como se fossem irmãos. Nós temos 3 linhas de frente. Quem são? O Vaticano, catolicismo, nós temos pastores, e nós temos judeus, rabinos judeus. Então nós temos judeus, temos evangélicos e temos católicos. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos nas 3 frentes, nós temos pessoas defendendo que ETs são irmãos. Inclusive teve um pastor que ele escreveu, gente, tem uma coisa me incomodando aqui, eu acho que é um pelo. Amanhã eu vou na barbearia. Acho que vou raspar a barba e o cabelo. O que vocês acham? Eu vou ficar careca e sem barba. E aí o que acontece? Teve um pastor que chamou Jesus de extraterrestre e que a ressurreição dele foi feita em uma nave.
Você não está entendendo, irmão. E muita gente acreditou, na época viralizou isso aí. Então a gente está vindo com isso aí, tá? Falando sobre isso. Então, adquira esse livro, reserve ele, porque nós vamos fazer o pedido, e aí quem tiver reservado o livro vai poder ter acesso a esse material que é poderoso demais. E aí depois nós vamos ler o livro com vocês aqui. Tá? Quem tiver o livro vai acompanhar o livro também, tá? Vai poder acompanhar o livro. Nós vamos fazer lives sobre esse assunto também. Porque nos vídeos da série não dá para falar tudo, então na live a gente consegue tratar mais fundo do assunto. Muita gente pediu para a gente tocar mais nesse assunto. Como vocês sabem, aqui a gente não guarda conhecimento, o que a gente tem a gente ensina. Se a gente não sabe, a gente não ensina. O que a gente não sabe, nós aprende para ensinar. E a gente não guarda conhecimento. Tudo que Jesus nos permitiu saber, se depender de mim, não vou levar para o túmulo. Tá? Eu amo estudar a batalha espiritual e a ação do mundo espiritual. Glória a Deus, irmã Marli. Esse livro, O Grande Engano, vai te ajudar muito nesse aspecto, tá? Para entender ali as movimentações espirituais, ali vai ser maravilhoso. Muita gente sem conhecimento, sim. Isso mesmo, Raquel. Por isso que a gente tá tentando fixar esse livro. Nós vamos imprimir o livro. Para quê? Para que as pessoas, como vocês, possam propagar essa mensagem, possa despertar mais pessoas, né? Para que eu tenho certeza, se a gente conseguir levantar, por exemplo, 10 pessoas, 20 pessoas, ensinando sobre a volta de Jesus, falando mais sobre Jesus de forma muito fiel à Bíblia, eu tenho certeza que isso vai se expandindo, né? Aí, imagina, tem eu, aí eu vou fazendo aqui, eu alcanço um grupo de pessoas. Aí tem vocês, aí vocês começam a fazer, alcançar outro grupo de pessoas que eu não consigo alcançar. E aí nós vamos fazendo uma cadeia de pessoas anunciando a volta de Jesus, falando do retorno dele, falando dos sinais da volta de Jesus, e aí nós vamos voltando o nosso coração para essas coisas. Por quê? A gente passou tanto tempo falando de outras coisas, que hoje falar da volta de Jesus, irmão, é algo tipo assim, muito estranho, soa estranho. Soa estranho. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a falar aqui, porque eu sempre falei sobre a volta de Jesus nos cultos, pregação e tal, mas nunca tinha parado, agora vou parar e vou começar a falar disso aqui nas redes sociais, assim. Eu tinha vídeo já, você vai ver no YouTube, tem vídeo meu de 5 anos atrás, 8 anos atrás, que eu já falo desse assunto. Só que quando eu propus no coração de gravar uma série falando sobre o assunto, falar dos sinais da volta do Senhor e falar sobre as estratégias do diabo, eu fiquei surpreso, irmão. Como a irmã falou que muita gente sem conhecimento, eu fiquei surpreso por quê? Porque deveria ser um assunto... Porque assim, na minha cabeça todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia, tipo, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Só que a gente passou tanto tempo, né? A gente passou tanto tempo falando de outros assuntos e esquecemos dos sinais da volta do Senhor. Esquecemos de falar que Jesus está às portas, que para nós soou algo como novo, como novidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente passou muito tempo focado em outras coisas, pregando sobre outras coisas, não é verdade? E se a gente começa a falar de novo com intensidade sobre os sinais da volta do Senhor, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Irmão, Jesus está voltando, irmão, alinha sua vida. Coloque sua vida no altar. Se a gente volta a falar sobre essas coisas, o coração das pessoas vai se aquecendo de novo. O coração das pessoas vai se voltando para Jesus de novo, irmão. Amém ou amém? É sobre isso. Quero crer que quem realmente conhece a Bíblia, tem intimidade com o Espírito Santo, não vai ser enganado. Glória a Deus, irmã Cristina. Glória a Deus. Pastor, nós podemos postar nas redes as passagens do livro? Pode postar à vontade. Pode tirar foto do livro, pode escrever frases, pode fazer posts. Podem divulgar a mensagem, né? Isso vai ser maravilhoso, vai despertar as pessoas. Vocês vão ler alguns capítulos lá. A irmã Cristina também, ela já reservou o livro dela, né? Ela já reservou o livro dela também, tá? Nós vamos começar a enviar os livros, tá, pessoal?